Graça e paz, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos vós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estaremos dando aqui sequência à série de mensagens nesse famoso sermão que Jesus fez na montanha para as multidões que estavam em volta, em particular para os seus discípulos. E nessa ocasião leremos os versos 19 ao verso 21. Mateus capítulo 6, versos 19 ao verso 21. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Oremos. Pai querido, neste momento, Senhor, que louvamos o teu nome e confessamos com os nossos lábios a adoração que só o Senhor é digno de receber, pedimos que agora fales aos nossos corações e que pela exposição fiel da Tua Palavra sejamos bem direcionados pelo Teu Espírito, que os nossos valores sejam redirecionados e até áreas da nossa vida convertidas para Ti. Nós rogamos ao Senhor por isso, confiando a Ti este momento em que ouviremos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, sem dúvida alguma, o interesse financeiro, ele é legítimo nos nossos corações. Todos nós precisamos ter um certo nível de ambição na vida, sem a qual nós perdemos a motivação de trabalhar e de fazer com que a nossa vida melhore diante das demandas e responsabilidades que estão em nossa volta. Os empresários, por exemplo, eles têm esse interesse. O interesse de fazer com que os seus negócios cresçam, que a sua arrecadação aumente, porque isso faz com que a sua empresa, os seus negócios se expandem. Isso faz com que oportunidades de emprego sejam mais oferecidas. Isso faz com que os seus negócios também sejam bastante concorrentes no mercado. Até a pessoa de hábitos mais simples tem esse desejo, tem esse interesse. Eles têm o interesse de pagar as suas contas em dia, eles têm o interesse de ter um plano de saúde, eles têm o interesse de pagar as suas contas básicas. Esse interesse, ele é legítimo e ele deve estar presente nos nossos corações. Muitas vezes chegamos até a ouvir dizer que sem o dinheiro nada é possível. E muitos já acreditaram nesta frase, nesse entendimento de que sem dinheiro realmente a vida não é possível. Em parte, isso é verdade. Mas em parte isso não é verdade, porque nesse pensamento corremos o risco de cairmos na tentação de acreditarmos que a nossa vida depende do dinheiro e das posses que ele oferece. E nesse sentido nós negamos a providência que vem de Deus e a confiança nas suas promessas e passamos a nos apegar muito mais na nossa capacidade e naquilo que nessa capacidade somos capazes de produzir financeiramente e até inclusive na aquisição de bens materiais. Como já vimos, o que Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos desde o capítulo 5 é que os seus discípulos, a partir do verso 21 em especial, o que Jesus está ensinando é para que os seus discípulos excedessem a justiça dos escribas e fariseus. Eles estavam muito mais preocupados em alimentarem o orgulho religioso dos seus corações do que serem verdadeiramente consagrados a Deus. Então Jesus, no capítulo 6, verso 1, repete essa advertência, dizendo aos seus discípulos que eles deveriam guardar as suas vidas da justiça dos escribas e fariseus. E justamente nessa perspectiva, ele ensinou aos seus discípulos sobre como lidarem com a esmola, atendendo à necessidade dos necessitados. Depois Jesus deu uma instrução a respeito da oração, como eles deveriam lidar tanto com o modo de orar, como também com o conteúdo da oração. Em seguida, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre como jejuarem. E em todas essas instruções, Jesus deu uma advertência básica aos discípulos, que eles não buscassem o reconhecimento dos homens, mas que buscassem a aprovação de Deus. E aqui,
dentro dessa passagem que nós lemos, o que Jesus está instruindo os seus discípulos é para que eles observassem os princípios da palavra de Deus e confiassem em Deus, não buscando depositar a sua segurança e a sua confiança nas riquezas dos bens terrenos, mas na riqueza das promessas de Deus, porque só Deus pode de fato suprir as nossas reais necessidades. Os fariseus, eles entendiam que o acúmulo das riquezas era uma prova incontestável da bênção de Deus. Então eles se preocupavam em adquirir e acumular bens. Contra este valor, contra esse estilo de vida, contra esses propósitos na vida, Jesus viu a necessidade de instruir os seus discípulos para preveni-los de andarem pelos mesmos caminhos daquelas autoridades. Então, meu objetivo aqui será expor justamente esse ensino de Jesus, na expectativa de que o Senhor, através do seu Espírito, redirecione as nossas motivações, sem perdermos a expectativa e a noção daquilo que é eterno e realmente que não pode ser perdido. Eu estou dividindo esta passagem em 3 partes. No verso 19, nós veremos uma advertência negativa de Jesus, onde ele demonstra para os discípulos não dependerem das riquezas como uma finalidade de garantirem um futuro. No verso 20, Jesus faz uma advertência agora positiva. Primeiro ele mostra o lado errado da ambição financeira e também pelas posses materiais. No verso 20, Jesus agora demonstra para os discípulos qual deveria ser a motivação deles. Ou melhor, qual deveria ser a prioridade deles diante da necessidade e o desejo legítimo de correr atrás e de trabalhar em busca de acúmulo e de bens financeiros e também bens materiais. No verso 21, Jesus vai demonstrar agora a motivação. Por que os discípulos deveriam correr atrás de riquezas espirituais? É óbvio, sem negar a necessidade, o interesse de correr atrás das coisas materiais. Mas por que os discípulos deveriam priorizar a busca de riquezas espirituais? Veremos isso no verso 21 e espero, dividindo assim a passagem, facilitar o nosso entendimento daquilo que ela tem para nos ensinar. Então vamos começar a partir do verso 19, quando Jesus faz uma exposição, advertindo aqui os seus discípulos contra aquela prática dos escribas e fariseus que pensavam que no acúmulo das riquezas terrenas poderiam ali estabelecer a segurança do seu futuro. O verso 19 diz inicialmente o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Essas palavras indicam que é possível empreender esforços exagerados em busca de manutenção das necessidades, a ponto até de acumular riquezas. Chega a certo nível em que as necessidades serão supridas por aquilo que já foi conquistado, mas a sede é tão grande, e a vontade é tão grande, o anseio é tão grande, que muitos acabam excedendo nesses esforços e acumulando riquezas. O ponto de Jesus é que devemos ter cuidado para não vivermos em função do acúmulo de riquezas, como se esse fosse o propósito principal na vida e base da nossa esperança. O apóstolo Paulo já havia advertido em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, às coisas dessa terra, somos os mais infelizes dentre os homens. Por quê? Porque a esperança do crente deve ser contemplada além das coisas terrenas, além daquilo que o mundo pode nos oferecer. Mais uma vez, Jesus não está aqui reprovando ou condenando a busca de uma boa estabilidade financeira. O ponto de Jesus aqui está justamente no fato de que os escribas e fariseus colocavam isso como sendo uma prioridade, um ponto central, uma referência central na busca e na prática da vida deles. De acordo com o Talmud, uma coletânea de instruções rabínicas fundamental na tradição dos judeus, os fariseus, eles viviam da cobrança do ensino e também das orações. Então, se eles fossem ensinar alguém, eles cobravam por isso. Se eles fossem na casa, por exemplo, de uma viúva para orar por elas, isso custava dinheiro, eles prolongavam as suas orações com o fim de tirar o máximo possível de proveito daquelas viúvas, como lemos em Marcos 12:40, onde nós lemos o seguinte: devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Não era um problema antigo
apenas. É também um problema presente, onde líderes religiosos, guiados por ambições carnais e pecaminosas, faziam uso das suas atribuições religiosas a fim de tirarem vantagem da boa-fé das pessoas. Isso acontecia naquela época e ainda acontece nos nossos dias. Homens que usam da piedade ou da falsa piedade para esconderem suas ambições carnais e pecaminosas, sua ganância financeira. O que o fariseu fazia? Ele acumulava riquezas. Ele ia na casa de uma viúva, por exemplo. Se ela não tinha dinheiro para pagar pelas orações, ele então coagia, ele constrangia aquela viúva a lhe dar bens, utensílios dentro de casa. E eles foram acumulando muitas coisas dentro das suas casas, fruto dessa ambição, dessa ganância financeira dentre o povo que estava ali para buscar da parte de Deus alguma resposta e alguma bênção. E eles então provavam com essas riquezas, com esses bens, com esse acúmulo exacerbado, desnecessário de coisas que eles ganhavam através das suas atividades, eles tentavam provar com isso que eles eram muito abençoados por Deus. Se o que eles ganhavam era resultado da sua atividade religiosa, o acúmulo de muitas riquezas era a prova de que eles estavam não apenas trabalhando muito, mas que eles também estavam sendo muito mais abençoados por Deus. E nessa advertência de Jesus, que diz para que eles não acumulassem tesouros sobre a terra, Jesus também indica o local onde esses tesouros eram guardados. Na sequência do nosso texto, verso 19, nós lemos o seguinte: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Em seguida aqui, Jesus, ele deixou claro que tanto os tesouros adquiridos neste mundo, quanto o lugar que guardavam eram extremamente frágeis. Os tesouros orientais consistiam basicamente de prata, ouro e roupas especiais caríssimas. Os judeus, por exemplo, eles tinham uma roupa chamada roupa festiva. Nós lemos muito sobre isso no Antigo Testamento. Eram roupas especiais, caríssimas, dedicadas a ocasiões muito peculiares. Essas roupas, elas eram guardadas como verdadeiros tesouros nas suas casas. Então, a traça e a ferrugem que Jesus aqui se refere, certamente se associam com essas vestes, com essas roupas caríssimas que eles guardavam, e também com aqueles utensílios de metais pobres, que eles conseguiam nas casas das viúvas e das pessoas que não tinham como pagar pelas suas atividades religiosas. Jesus está dizendo, olha, parte dessa riqueza que eles estão acumulando é muito frágil, porque a traça corrói e a ferrugem também corrói. Não apenas isso, prata, ouro e outros bens considerados muito preciosos, guardados nas casas, estão sujeitos também ao roubo. Quando Jesus diz essa passagem que os ladrões escavavam para roubar aquilo que estava dentro das casas, certamente porque muitas casas naqueles dias, principalmente na região da Galileia, onde o povo era mais pobre, as casas eram feitas de barro, basicamente de barro e de madeira. Então, o que os ladrões faziam? Faziam que eles escavavam as paredes, entravam dentro das casas e roubavam os bens. Você acha que dentro da casa, como antigamente, era seguro guardar as coisas? Não era seguro guardar as coisas. Os ladrões também entravam e roubavam aquilo que era considerado de grande valor dentro daquelas casas. Então, o que Jesus está aqui enfatizando é que os tesouros terrenos, essas riquezas terrenas, o acúmulo de bens, é tudo muito precário e tudo muito sujeito à perda. Muito sujeito à perda. Há uma frase bastante conhecida, atribuída a um famoso jornalista e também calvinista americano do século XVIII, Benjamin Franklin, que dizia o seguinte: se tuas riquezas são tuas, por que não leva contigo para o outro mundo? Se elas são suas, por que após a morte você não as leva consigo? Isso nos faz lembrar do que Jesus disse em uma parábola em Lucas, capítulo 12, versos 20 e verso 21. Nessa parábola, Jesus fez o seguinte questionamento: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Trabalha-se para acumular, acumular e acumular.
E a advertência de Jesus é: hoje te pedirão a tua alma. E todo esse esforço e todo esse acúmulo, o que será? Que valor terá? Além da sua morte. Certamente o que Jesus está dizendo é que todas essas riquezas terrenas não podem nos acompanhar após a morte. Apenas suprem necessidades temporais e de maneira muito frágil essas coisas são passageiras. Estão sujeitas a roubo. Você trabalha e trabalha para conseguir um bom aparelho de celular. De repente alguém passa correndo, leva aquele celular e aquilo vai embora com muita facilidade. Isso acontece com outros bens como carros e até mesmo itens dentro da nossa casa, quando os ladrões entram. Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos de que essas riquezas são riquezas muito frágeis, sujeitas e vulneráveis a serem perdidas. E Jesus faz essa advertência no verso 19, porque no verso 20, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos para uma riqueza superior. Não apenas a riqueza, mas o lugar que essas riquezas e que esses tesouros são guardados. É um lugar muito mais seguro do que as riquezas terrenas podem ser guardadas nesses lugares, nessa vida. No verso 20, nós lemos o seguinte: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É evidente nessas palavras de Jesus que ele não está aqui eliminando o legítimo desejo de acumular tesouros, apenas estabeleceu uma nova direção para esse desejo. Ele começa dizendo: mas ajuntai para vós outros. Os discípulos foram ensinados a ajuntar, serem empreendedores em busca de riquezas espirituais, assim como nós lemos, por exemplo, lá na parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. O Senhor confiou bens aos seus servos e saiu daquela terra. Quando ele voltou, ele recompensou 2 dos seus servos que haviam negociado o que tinham recebido e estavam ali para entregar a Jesus não somente o que tinham recebido, mas também o que eles tinham ganhado com as negociações. Esses foram chamados de servos bons e fiéis e por isso entraram no reino dos céus. Nessa parábola, um deles, que recebeu um talento, por causa de uma visão equivocada a respeito daquele senhor, guardou o talento. Quando o Senhor voltou, ele devolveu exatamente o que ele tinha recebido. Ele não negociou, ele não multiplicou aquele talento. E por isso foi chamado de servo mau e infiel. Jesus não está aqui condenando o anseio legítimo e saudável de correr atrás, de ter uma vida mais estável, mais estruturada nesta vida. O que ele está aqui é apenas direcionando, como já foi dito, esse desejo para um lugar mais adequado. Então, que riquezas são essas que Jesus está tratando aqui no verso 20? O texto diz: ajuntai, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Quantos tesouros sobre a terra, Jesus agora, em paralelo, faz um contraste com outro tesouro. Um tesouro que não é acumulado na terra, mas ele é acumulado no céu. Que tesouro é esse que Jesus está referindo aqui nessa passagem? A resposta para essa pergunta está no nosso próprio texto. No nosso texto, nós vemos que Jesus está ensinando os seus discípulos, desde o capítulo 5, verso 21, princípios que deveriam observar e obedecer da palavra de Deus. E é justamente na observância desses princípios da palavra de Deus, na obediência desta verdade que ele está pregando, desde o capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6, verso 18, os seus discípulos estariam acumulando riquezas espirituais no céu, distintos daqueles tesouros que são acumulados sobre a terra. Esses tesouros acumulados sobre a terra são frágeis e se perdem, mas os que são acumulados no céu têm grande proteção e também segurança. Eles não são deterioráveis e nem podem ser roubados. São duradouros em valor e também na sua satisfação. E quando morrermos, esses tesouros permanecerão conosco para onde formos. Eles não podem ser perdidos. Então, no verso 21, Jesus agora declara qual é o motivo que os discípulos deveriam ter para priorizarem a busca das riquezas espirituais
e não em cima ou a favor das riquezas terrenas. No verso 21, Jesus declara o seguinte motivo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja a ênfase que Jesus dá sobre o teu tesouro, teu coração. Aonde está o nosso tesouro, aí também colocamos o nosso coração. Os judeus, eles entendiam e compreendiam o coração como a sede da inteligência e da vontade humana. E o ensino de Jesus reflete exatamente essa visão. As escolhas e ações das pessoas são moldadas pelas coisas que elas mais valorizam. Nesse sentido, em última instância, o que as pessoas valorizam é aquilo que governa a sua agenda. Seus interesses, suas motivações, é o que governa a sua vida. Atrai a sua atenção, consome o seu tempo e energia dia a dia. Dia a dia. Aquilo que mais valorizamos é aquilo diante do qual mais trabalhamos, mais dedicamos a nossa atenção e mais dedicamos o nosso coração. Sendo assim, nos dedicamos persistentemente a conquistar, aumentar, proteger e aproveitar o que é do nosso maior interesse nessa vida. E essa passagem distingue os tesouros da terra dos tesouros do céu, demonstrando que o melhor e mais seguro investimento que podemos dedicar às nossas vidas não é naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno, permanente, que não pode ser perdido. Mas que, em síntese, Jesus não ensinou que devemos negligenciar essas ambições saudáveis ou nossas responsabilidades nessa vida, argumentando que o nosso destino é o céu. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, que a nossa pátria está nos céus. Não, isso não é motivo para negligenciarmos as nossas responsabilidades nessa vida. Paulo ensina isso lá em 1 Tessalonicenses. Os tessalônicos, eles tinham tanta certeza de que Jesus voltaria naqueles dias, que eles começaram a negligenciar suas responsabilidades no trabalho. E o apóstolo Paulo escreve, dentre as advertências que ele faz, ele então toca nesse assunto. Isso não pode ser motivo para nós negligenciarmos a responsabilidade que temos de estudarmos muito, de trabalharmos muito e com muita responsabilidade atender aquilo que foi confiado a nós. Isso não é justificativa, mas o que Jesus está deixando bastante claro é que nossas prioridades não podem repousar na terra e no céu ao mesmo tempo, porque possuem natureza e propósitos que são irreconciliáveis. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro como uma prioridade, assunto para as nossas próximas exposições aqui. Nesse sentido, os tesouros da terra são deterioráveis e se perdem, enquanto os tesouros do céu são permanentes e eternamente seguros. Por isso, no verso 34, Jesus insiste dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a ênfase de Jesus nessa passagem. O reino de Deus e a sua justiça devem ser a nossa prioridade. Não as coisas que nós podemos alcançar nessa vida, não as coisas que podemos acumular nessa terra. E eu quero concluir trazendo 2 conselhos para todos nós, à luz de tudo que vemos aqui. Primeiro, eu gosto muito de um pensamento de uma cantora americana, cristã, Hayley Williams, que diz o seguinte: ame as pessoas, não as coisas. Use as coisas, não as pessoas. Nós aprendemos com essa passagem que as coisas não são mais importantes que o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos, inclusive com os nossos inimigos, observando e obedecendo a palavra de Deus. É isso que está no nosso contexto, quando Jesus, ali no verso 21 até o verso 26, ensina que se nós odiarmos os nossos irmãos, os nossos corações, nós estamos violando o seu mandamento, matando eles, assassinando eles nos nossos corações. Jesus continua falando sobre vários princípios da lei, dentre os quais, verso 38 ao verso 42, sobre o princípio da vingança.
que nós devemos pagar o mal com o bem, interrompendo o ciclo de maldades deste mundo. Nos versos 43 ao 48, Jesus dá ênfase da necessidade de nós amarmos o nosso próximo e assim cumprirmos a sua lei, cumprirmos a sua palavra. É nesse sentido que Jesus, então, nos ensina que há coisas mais importantes que devem ser buscadas no tocante ao cuidado com os nossos irmãos, inclusive dos nossos próprios inimigos, orando por eles. E que nós não podemos deixar jamais que as nossas ambições financeiras e materiais prejudiquem esses princípios da palavra de Deus, não permitindo que em nossos corações essas ambições financeiras tomem conta. Do contrário, em busca do ganho financeiro e material, o que acontece muitas vezes é que perdemos gradativamente o relacionamento com a nossa esposa, gradativamente perdemos o relacionamento com os nossos filhos, gradativamente perdemos o relacionamento com os nossos amigos, gradativamente perdemos o relacionamento sério, comprometido, produtivo com a nossa igreja. E chegamos até o ponto, por invertermos as prioridades, de perdermos até o relacionamento com Deus. Deus não nos abandona, mas nós, por causa do nosso pecado, podemos nos afastar da comunhão com Ele. E isso acontece quando nós invertemos as prioridades. Devemos, mais uma vez, correr atrás da estabilidade financeira. Devemos, sim, acumular de maneira saudável aquilo que precisamos para garantir uma boa estrutura para a nossa família. Mas nunca podemos permitir que nessa busca legítima percamos o prazer, a alegria, a riqueza de ter os nossos filhos perto de nós, de lhe contar histórias, de orar com eles, de valorizar o nosso cônjuge. E às vezes, por causa dessa procura, nós nos desgastamos tanto, que viramos as costas para aquilo que é mais importante e que o Senhor nos confiou, inclusive a nossa intimidade com Deus, o nosso tempo devocional, nosso tempo de oração. Nunca deveríamos permitir que a ganância financeira nos desvie do caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Em segundo lugar, o dinheiro passa por muitas mãos, muitas vezes causando inveja, ciúme, ódio, separação. Por causa de dinheiro, muitos casais se separam. E os que não se separaram, muitos estão vivendo em crises. Por causa do dinheiro, muitas pessoas se prostituem. E o dinheiro é talvez o protagonista das corrupções em toda parte. Já vi pessoas colocando fogo em diversos objetos, alegando que esses objetos, por estarem debaixo de maldição, por estarem alojando demônios, precisam ser queimados. Já vi isso várias vezes. Segundo a doutrina de muitos por aí, eles entendem que a solução é pegar o objeto que foi recebido por uma pessoa que você quer esquecer, então para resolver você vai lá e coloca fogo. Mas eu nunca vi ninguém colocando fogo no dinheiro pelas mesmas causas. Já vi gente colocando fogo em objetos, supostamente por causa de presença de demônios e de maldição, mas nunca vi gente colocando fogo em dinheiro pelas mesmas causas. No fundo, o que nós não queremos admitir é que nós idolatramos o dinheiro. E colocamos o dinheiro muitas vezes como sendo a principal motivação que nós temos nessa vida. E chegamos a pensar até que é com base naquilo que nós ganhamos que podemos garantir a nossa segurança nessa vida. Não apenas nessa vida, mas inclusive após ela. Esse é um pensamento pagão. Os egípcios pensavam que se fosse depositado com ele suas riquezas, para onde eles iam, eles também poderiam levar suas riquezas. Até hoje, quando se encontra uma múmia, ao abrir ali o seu, de forma bem popular, né, o seu caixão ali, o que se encontra são riquezas que foram guardadas, porque eles pensavam que poderiam levar essas riquezas para além da vida terrena. Isso é um engano terrível. Tudo que nós acumulamos nessa terra, fica nessa terra.
fica nessa terra. A única riqueza que nós podemos levar dessa vida é a riqueza espiritual. É o bem que nós fazemos nos nossos relacionamentos, observando a santa palavra de Deus. E esse pensamento de que no dinheiro está a nossa segurança, no acúmulo de bens materiais está a nossa proteção, isso é um terrível engano, isso não é verdade. A nossa segurança está em Deus. Ele é o nosso real provedor. Ele, e somente Ele, pode suprir toda a nossa necessidade. Não há outro senão o Senhor. E só Ele pode segurar nas nossas mãos e nos dar a segurança, mesmo quando temos que enfrentar grandes tribulações, mesmo quando temos que enfrentar grandes prejuízos financeiros. O mais importante, não podemos perder, e não perderemos. O mais valioso, o mais precioso, não perdemos. Porque essa riqueza está guardada onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não têm acesso. Essa é a riqueza que nós guardamos no céu. Eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos por um tempo, depois tive que voltar várias vezes, e lá tive contato e conheci pessoas muito ricas, mas muito ricas. Uma vez estava numa lanchonete, tomando um café da manhã, e conversando com o senhor, e ele assim, com muita naturalidade, falou: eu sou dono de todos os comércios aqui dessa avenida, Roswell Road. E ele disse que era dono de todos aqueles bens. Eu saí dos Estados Unidos, fui para o Peru, eu e a minha baixinha. Peru considerado mais pobre que o Brasil. Lá conheci, especialmente nas comunidades quechuas, na zona rural do estado de Cusco, muita gente em estado de miséria. E não somente eu, você certamente já percebeu que ricos e pobres estão sujeitos às mesmas lutas espirituais. Estão sujeitos às mesmas tentações. Eu fico observando alguns, muitas vezes, ostentando sua ascensão acadêmica, os seus títulos, sua riqueza. Eu fico observando e pensando, eu acho que já perdeu a noção de que, independente do que tem ou deixa de ter, todos nós, indistintamente, pecamos contra o Criador. E carecemos da graça e da misericórdia dEle. Todos nós enfrentamos lutas espirituais, emocionais, estamos sujeitos a várias enfermidades, às vezes um mosquitinho pica. A pessoa pode ser rica o tanto que for, ela fica prostrada. Todos nós estamos sujeitos às mesmas crises de relacionamentos, e o dinheiro, a falta dele, em nada poderá alterar o curso do seu futuro após a morte. Todos nós precisamos reconhecer que Deus é digno de ser servido com todos os nossos recursos financeiros e materiais, nos apegando muito mais nas suas promessas que em nossas posses. É nesse sentido que eu deixo o seguinte conselho: não deixe de dar o seu dízimo, não deixe de dar esmolas para atender a necessidade dos necessitados, não deixe de investir na obra missionária, pensando que estará seguro, porque agindo assim, não te faz imune às necessidades e ainda te faz perder a oportunidade de acumular tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Vamos orar.